Então, galera, a primeira questão de química do simulado ERJ, questão de número 30. Vamos ao texto? Um cátion divalente é isoeletrônico do íon flúor, F-1. Sobre o átomo formador do cátion, é pertinente afirmar que... Vamos à resolução da questão. Um cátion divalente é isoeletrônico, ou seja, tem o mesmo número de elétrons do flúor -1 ou 1-. Número atômico do flúor, 9. Como é um ânion, ganha 1 elétron, este íon tem 10 elétrons. Logo, o íon X mais 2 também possui 10 elétrons. Como é um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Logo, o número atômico de X é 12. O átomo formador apresenta o mesmo número atômico, mesmo não apresentando o número de elétrons. Vamos à configuração eletrônica deste átomo formador. Preste atenção. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Conta comigo. 2, 4, 10, 12 elétrons. Beleza? Quantas camadas eletrônicas apresenta este átomo formador? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas eletrônicas. É a camada M. E ele apresenta 2 elétrons na camada M. Beleza? Gabarito, então, da questão, letra D, ele apresenta 3 níveis eletrônicos no estado fundamental. Nível eletrônico é a mesma coisa que camada eletrônica. Gabarito, letra D, questão tranquila. Então, questão número 31. Leia o texto a seguir. Embrapa avalia o peixe barrigudinho no controle da dengue. Com apenas 4 centímetros de comprimento, o peixe barrigudinho ou guaru é a arma da Embrapa na guerra biológica para o controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela. O barrigudinho é o astro do projeto Dengoso, uma ação de cidadania que está sendo implantada no município de Parnaíba, a 348 quilômetros ao norte de Teresina. Então vamos observar essa teia alimentar que tem aí. Analisando a teia alimentar da qual o barrigudinho ou guaru faz parte, é correto afirmar que... Então olha só, gente, observe a letra A. A larva do Aedes aegypti ocupa a posição de decompositor na teia alimentar, uma vez que utiliza como alimento os restos existentes no ambiente. Então olha só, não é porque está consumindo restos que obrigatoriamente será um decompositor, né? Então o que você tem que lembrar? Tem que lembrar que existem os níveis tróficos na cadeia alimentar, né? E os níveis tróficos básicos quais são? Produtores, consumidores e decompositores. Produtores são sempre os seres autotróficos, aqueles que conseguem fazer a transformação matéria inorgânica em matéria orgânica, por exemplo, através da fotossíntese. Os consumidores são seres heterotróficos, né? Estes seres são heterotróficos, então eles vão ter que consumir a matéria orgânica já pronta, né? Podendo ser de nível primário, secundário, terciário. E os decompositores são heterotróficos, mas olha só o que eles fazem. Eles vão degradar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Mas quem tem essa capacidade metabólica? Apenas as bactérias e fungos. Olha, como na questão está dizendo que a larva ocupa a posição de decompositor, né? A larva não pode ser um decompositor, a larva está consumindo a matéria orgânica, né? O dejeto que está ali, o detrito que está ali, mas ele não é uma bactéria e fungo e não vai fazer a degradação matéria orgânica e matéria inorgânica. Ele apenas está aproveitando da matéria orgânica que tem naquela refeição, né? Que é uma massa de detrito, né? Ele está fazendo uma ação apenas de consumir matéria orgânica, então essa opção está errada. Letra B. O guaru e a barata d'água ocupam a posição de consumidores primários nesse ecossistema, sendo importantes no controle da população de larvas do mosquito. Repare, quando você observa a própria barata d'água, logo de cara, né, ela consome girino que consome alga. Olha, se a alga é produtor, o girino passa a ser um consumidor primário. A barata d'água passa a ser um consumidor secundário. Então essa opção já está incorreta. Letra C. A retirada de sapos e rãs no entorno da lagoa, de lagoas diminuiria a quantidade de girinos. E esse procedimento também poderia funcionar no controle biológico do Aedes aegypti.
Então vamos avaliar isso aqui, ó. Se retirar sapos e rãs, né, obviamente a quantidade de girinos, que é uma estratégia de desenvolvimento, né, numa fase chamada de larva desses indivíduos anfíbios, né, obviamente a quantidade de girinos vai diminuir. Mas observe lá na teia alimentar que se a quantidade de girinos diminui, haverá menor consumo de detrito. Isso quer dizer que sobrará mais alimento para a larva de mosquito. E se sobra mais alimento, o que as larvas vão fazer? Multiplicar, porque podem gerar novos indivíduos, porque tem muito alimento sobrando, né? Então não vai funcionar como controle biológico, muito pelo contrário, vai aumentar a população de Aedes aegypti em função de uma melhor qualidade nutricional para essas larvas. Letra D. O uso do guaru no combate à dengue é um exemplo de controle biológico, pois utiliza um organismo para o controle de pragas, sem alterar o equilíbrio do ecossistema. Observe, veja lá o guaru, que ele está consumindo a larva do mosquito e também consome detrito. Isso quer dizer que há um consumo direto da larva de mosquito, a população de mosquito vai diminuir. E também faz uma competição em relação à massa de detrito. A quantidade de detrito vai diminuir, possibilitando, então, a menor capacidade reprodutiva da larva do mosquito. Logo, né, haverá um controle biológico. A quantidade de mosquitos realmente vai diminuir e a propagação tanto da dengue quanto da febre amarela também diminuirão. Ok? Então a opção correta da questão 31 é a letra D de dado. Agora a questão número 32 do nosso simulado, né? Ele diz assim, ó, a composição do leite de cada espécie de mamífero é adequada às necessidades do respectivo filhote. O gráfico a seguir apresenta a composição do leite humano e do leite de uma espécie de macaco. Considere 2 filhotes de macaco, um alimentado com leite de macaco e outro com o mesmo volume de leite humano. Então, pessoal, vamos dar uma observação, vamos dar uma olhada nesse gráfico, né? E vamos comparar aos nossos itens. Então, olha só, deformidades ósseas. Para observarmos deformidades ósseas, deveríamos estar avaliando uma taxa de cálcio, né? Alguma alteração genética, né? As estruturas do tecido ósseo, que a gente não observa um parâmetro direto nas informações do nosso gráfico. Carência energética. Olha, carência energética não pode ser, porque lactose é um açúcar, né? A lactose é um açúcar. Como a taxa no homem é maior do que no macaco, obviamente, o fornecimento energético fornecido pelo leite do homem é maior do que do macaco. Essa opção não posso marcar. Menor crescimento. Menor crescimento está voltado para a estrutura, desenvolvimento de estrutura. E tudo que é estrutura é uma proteína. Olha, vamos ver se é verdade. Proteína, a concentração, né, o percentual no homem é menor do que no macaco. Olha, se o percentual de proteínas no homem é menor do que no macaco, esse leite está fornecendo menor chance de desenvolvimento de estruturas. Logo, a opção correta vai ser a letra C. Mas confira aí a letra D, diarreias frequentes. Em relação aos parâmetros observados, né, diarreia existem várias causas, mas o lipídio, por exemplo, que é a gordura, ela pode, quando em excesso, provocar diarreias, porque aumenta o peristaltismo intestinal. Mas observe que o percentual de lipídios no homem, apesar de ser maior do que no macaco, é muito próximo, né, em termos numéricos. Então, essa diarreia não seria frequente, né? Poderia eventualmente, mas frequente não. Observe que a quantidade de proteínas é relativamente menor do que a quantidade de proteínas no macaco. Então a opção correta vai ser a letra C, tá? A primeira questão que a gente traz aí é a questão super tradicional, questão de queda livre, né? Então vamos dar uma olhadinha no que o texto fala pra gente. Uma torneira está pingando, soltando uma gota a cada intervalo igual de tempo. As gotas abandonam a torneira com velocidade nula. Considere desprezível a resistência do ar. No momento em que a quinta gota sai da torneira, as posições ocupadas pelas 5 gotas são mais bem representadas pela sequência. Então vamos lá. Lembrando da queda livre, velocidade inicial é igual a 0,
Isso aqui é um movimento uniformemente variado. A gente não pode esquecer que essa gota, ao cair, ela vai ser acelerada pela aceleração da gravidade. Ou seja, numa linguagem menos técnica, ela vai ficando cada vez mais rápida por causa da ação da gravidade. Show de bola! Lembrando do gráfico VT, do MOVE, uma reta, velocidade inicial igual a zero. Detalhe da questão, ele falou que os tempos são iguais. Então aqui eu só botei um exemplozinho, ó. T, 2T, 3T, são intervalos de tempo iguais. Lembrando que no gráfico VT a área nos dá o deslocamento. Quando eu achar essa primeira área que está aqui, ó, que é um triângulo, você pode observar aqui, ó, essa área é um triângulo. Isso me diz o que essa gota cai, que a primeira gota cai num tempo t. E eu chamei isso de x. X. Muito bem. Vamos para o próximo intervalo de tempo. Eu teria que achar a área desse trapézio, todo que está aqui, ó, o trapézio. Só que eu peguei esse trapézio e cortei em 3 triângulos. Porque cada triângulo desse vale x. Então, se cada um vale x, é porque ela agora vai percorrer 3x. E assim continua, sucessivamente. Mesma coisa, no próximo intervalo de tempo, eu tenho de novo um trapézio, cortei em 5 triângulos. 5x, 7x, 9x, aquela famosa PA da queda livre, que nós já falamos várias vezes em sala, para cada segundo eu tenho 5 metros, 15 metros, 25 metros, 35 metros. Só que eu chamei de 1 segundo, chamei de intervalo de tempo t. Então, x, 3x, 5x, 7x, ou seja, essas gotas vão caindo segundo uma progressão aritmética. Ou seja, os espaços entre elas vão aumentando. E é o que a gente tem exatamente na letra B de bola. Uma questão tradicional, clássica, que a UERJ já cobrou de uma outra forma, no aviãozinho que abandonava as caixas, mas uma questão tradicional da UERJ, não esquecer que a queda livre ele vai acelerando sob a ação da gravidade numa PA. Continuando então a nossa correção de simulado, questão 34, uma questão de hidrostática, mais precisamente o princípio de Arquimedes. Só para lembrar, fala do empuxo, daquela força que o fluido exerce no corpo quando o corpo está imerso nele. Uma força vertical para cima, que pelo princípio de Arquimedes é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Porque à medida que o corpo vai entrando na água ou no fluido, o fluido vai sendo deslocado para que aquele corpo possa ir entrando. Então aqui, ó, a forma como a gente calcula o empuxo é a densidade do fluido, o volume do fluido deslocado, se o corpo for totalmente fechado, é o próprio volume imerso vezes a gravidade. Então a questãozinha vai por aí, vamos dar uma olhadinha nela. De uma plataforma com um guindaste, faz-se descer lentamente e com velocidade constante, atenção para isso, com velocidade constante, isso quer dizer que trata-se de um movimento retilíneo uniforme, então a resultante das forças é zero, um bloco cilíndrico de concreto para dentro da água. Na figura 1 está representado o bloco, ambos fora da água, ainda fora da água, em um instante T1. E na figura 2, o mesmo bloco em um instante T2 posterior, quando já está dentro da água. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a tensão no cabo do guindaste em função do tempo. Vamos lá, rapaziada. Enquanto esse guindaste com o bloco está fora da água, eu só tenho duas forças agindo nele. Vamos lá lembrar. A força peso e a tração no cabo, que eu vou chamar de T0. Como ele falou pra gente que desce com velocidade constante, a resultante vale zero, a tração é igual ao peso em módulo. Aí, esse bloco começa a entrar na água. Quando ele começa a entrar na água, o peso continua o mesmo.
E que aí quem é que surge de novidade? O empuxo, empurrando o bloco para cima. E além do empuxo, que eu vou chamar de empuxo 1, eu tenho a tração no cabo, que é a tração 1. Observe bem. O empuxo depende da densidade do fluido, no caso a água, não está mudando. Depende da gravidade, que também é uma constante. Então, densidade da água e gravidade são constantes, não interferem no valor do empuxo. Então, o empuxo vai variando de acordo com o volume deslocado, ou seja, com o volume do bloco que está imerso. Observe bem. Conforme esse bloco vai descendo na água, você há de concordar com o Joca que o peso continua o mesmo. Mas quanto mais imerso o corpo fica, maior é o volume deslocado, maior é o empuxo. Se eu tenho mais empuxo e a resultante continua sendo igual a zero, é notório que eu vou ter menos tração. Claro. De novo, se a resultante é zero, porque a velocidade se mantém constante, essas forças que estão para cima anulam quem está para baixo. Quem está para baixo é o peso. Quem está para cima, a tração mais empuxo. À medida que o bloco vai entrando, que o volume deslocado vai aumentando, o empuxo vai aumentando. Se o empuxo vai aumentando, a tração vai diminuindo. Em outras palavras, esse corpo vai ficando mais leve, porque vai entrando na água. E você há de concordar comigo que quando ele estiver totalmente imerso, eu vou ter então um empuxo maior ainda, logo, uma tração menor ainda. Conclusão, antes de entrar na água, a tração se mantém constante porque ela é igual ao peso. Conforme vai entrando, a tração vai diminuindo porque o empuxo vai aumentando, porque aumenta o volume imerso. E quando depois está totalmente imerso, o empuxo não muda mais. A tração volta a ficar constante. É o que apresenta na letra C da nossa questãozinha número 34. Mola de massa. Galera, segunda questão de química do simulado, questão de número 35. Vamos ao texto? Quando um metal alcalino terroso X liga-se a um halogênio Y, a função química da substância formada, assim como sua fórmula, são... Vamos lá. Metal alcalino terroso X. Metal alcalino terroso, família 2A, 2 elétrons na última camada. Ele perde esses 2 elétrons e ele vira o cátion X mais 2 quando se ligar ao Y. Y é um halogênio, um ametal da família 7A. 7A, 7 elétrons na camada de valência. Ele ganha 1 elétron. Então ele vira o ânion menos 1. Então eu tenho a ligação do cátion X mais 2 com um ânion menos 1. Faz-se o X, temos que a fórmula desta substância fica XY2. Entre as opções, ficamos com a letra C ou a letra D. É um sal ou um óxido? Tem oxigênio? Oxigênio não é um metal alcalino terroso, nem um halogênio. Logo, não pode ser um óxido. O gabarito é um sal, gabarito letra C. Questão tranquila. Beleza? Questão 36 do simulado. Aparece logo de cara uma tabela, onde diz assim, ó, massa do corpo X de 4 mamíferos e oxigênio consumido Y em determinado período de tempo. Mamífero 1, 2, 3, 4 e os parâmetros que já estão lançados aí. Considere sobre os mamíferos que têm densidades aproximadamente iguais. Volume e superfície externa aumentam com taxas diferentes. Geram maior quantidade de calor por unidade de massa e de tempo à medida que aumenta o valor da razão entre a superfície externa e a massa. O mamífero que apresenta a maior razão entre sua superfície externa e seu volume é aquele representado na tabela pelo seguinte número. Então, olha só, gente, densidade é o quê? Massa sobre volume, né? Se as densidades são aproximadamente iguais, é o valor numérico, né? Relação. Mas,
Qual é o mamífero que vai apresentar maior razão entre a superfície externa e seu volume? Reparem nesse terceiro item, que ele diz o seguinte, olha lá, maior quantidade de calor por unidade de massa e tempo, né, vai aumentar a quantidade de calor em relação à massa e o tempo. Quando? Quando aumenta a razão. Mas qual é a razão? É a superfície externa sobre massa. Então, olha só, quando é que esta razão ela será aumentada? Ela será aumentada quando a superfície externa for o quê? Também elevada. E ou a massa diminuir. Ok? Então, o que nós precisamos? Procurar algum animal que tenha superfície elevada e pouca massa. Então, repare, qual é a massa do animal, do mamífero número 1? 25 gramas. E o consumo de oxigênio? Gente, consumo de oxigênio desse mamífero vai depender de uma superfície pulmonar, né? De uma superfície de contato que vai ser elevada, porque é o consumo de oxigênio. Então, o indivíduo, o mamífero número 1, é aquele que apresenta a menor quantidade de relação em massa pela superfície que ele tem. Olha lá, 25 gramas de massa para 1.600 em consumo de oxigênio em milímetro cúbico por grama por tempo. Correto ou não? Então, a opção correta vai ser a letra A. Pense sempre na razão. A razão é a fração superfície sobre massa, né? Então, ela é diretamente proporcional à superfície, inversamente proporcional à massa, ok? Opção da questão 36, letra A. Questãozinha 37, que vai relacionar dois conceitos importantes. O conceito de potência, que é potência média, trabalho sobre o intervalo de tempo, e o conceito de trabalho, que está linkado com a variação de energia. Vou dar uma olhadinha aí. Marcos e Valério puxam cada um uma mala de mesma massa. Atenção, mesma massa. Até uma altura H, com velocidade constante, como representado nestas figuras, com velocidade constante. Marco puxa sua mala verticalmente, enquanto Valério arrasta a sua sobre uma rampa. Ambos gastam o mesmo tempo nessa operação. Despreze as massas das cordas e qualquer tipo de atrito. Sejam PM e PV as potências, e TM e TV os trabalhos realizados por, respectivamente, Marcos e Valério. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ele manda comparar a potência e manda comparar o trabalho. Que tranquilidade, hein? Presta bem atenção. Conceito mais importante de trabalho. Trabalho está linkado com variação de energia. Não posso esquecer. Se tem trabalho, é porque está variando a energia. Só que ele falou que a velocidade se mantém constante. Conclusão, a energia cinética se mantém constante. Conclusão, eu não tenho variação de energia cinética, mas o corpo está ganhando altura. Qual é aquela energia que está ligada com a altura? Lembra aí? Lembra? A energia potencial gravitacional, que é mgh. Logo, a energia que está variando nesse exercício é a energia potencial gravitacional. Olha que questão bonitinha, que depende da massa, da gravidade e da altura. Ele falou no texto que os blocos aí, as caixas, têm a mesma massa. A gravidade nós sabemos que é constante. E você viu na figura que as duas são erguidas na mesma altura. Conclusão que chegamos? Elas sofreram a mesma variação de energia potencial. Então o trabalho realizado foi o mesmo. Então o trabalho de Marcos é igual ao trabalho de Valério. Tranquilinha essa. Moleza. Vamos na potência. Definição de potência média, trabalho no tempo. Até o pessoal de humanas mata essa, hein? Se o trabalho é o mesmo e ele falou que os tempos são iguais, a potência de Marcos é igual à potência de Valério, que é o que está exatamente na letra A, que são aquelas questõezinhas que você conhece bem da UERJ.
que ele coloca umas situações diferentes, onde tudo é igual. Você não pode cair nessas armadilhas. Então, o trabalho é o mesmo por quê? Porque nos dois casos a variação de energia foi a mesma. E por que a potência é a mesma? Porque se eu tenho a mesma variação de energia no mesmo intervalo de tempo, eu tenho a mesma potência. Só para chamar a atenção de mais um detalhezinho pequeno, uma terceira pergunta que ele podia fazer na questão é para você comparar a força de Marcos e de Valério. Aí seria uma terceira perguntinha. Cuidado, as forças são diferentes. Aí sim a gente entra naquele conceito que você gosta muito de trabalho. Que trabalho é força vezes deslocamento. Aí você entende a questão do plano inclinado. Qual é a diferença entre Marcos e Valério? É que o Marcos puxa o bloco direto e o Valério o puxa pelo plano inclinado. Atenção, como o trabalho é o mesmo, se eu puxo pelo plano inclinado, eu aumento o deslocamento. Se eu aumento o deslocamento, eu diminuo a força. Conclusão? Valério, que está puxando pelo plano inclinado, faz menos força. Então, muito cuidado com essas questões. O trabalho é o mesmo, Joca? É, porque é a mesma variação de quê? De energia. A potência é a mesma? É, porque é o mesmo trabalho no mesmo tempo. A força é a mesma? Não, porque a força depende do deslocamento. Já que o trabalho é o mesmo, deslocou mais, faz menos força. Então, cuidado para não cair nessas armadilhas. Então, resposta certinha, a letra A. E o pior, né? Na letra A tá tudo igual, que é difícil a gente marcar, né? Vai marcar a letra A e tudo igual. Mas é a resposta certinha dessa questão. Questão número 38. Acompanha o texto comigo. Em um laboratório, há 4 frascos contendo soluções com volumes iguais e massas iguais de solutos, sabendo que os solutos são, no primeiro frasco, cloreto de sódio, no segundo frasco, hidróxido de potássio, no terceiro frasco, ácido clorídrico, no quarto frasco, ácido sulfúrico. A solução que apresenta maior concentração em mol por litro corresponde à substância... Vamos lá, galera. Nós temos 4 frascos. No primeiro, cloreto de sódio, de massa molar, 58,5 gramas por mol. Vamos recordar? Como é que eu determino a massa molar? Com os dados da tabela periódica, é a soma das massas de cada átomo que forma a molécula. Novamente, é a soma das massas de cada átomo que forma a molécula. Segundo frasco, hidróxido de potássio, KOH, massa molar 56 gramas por mol. Terceiro frasco, ácido clorídrico, HCl, massa molar 36,5 gramas por mol. Quarto frasco, ácido sulfúrico, H2SO4, massa molar 98 gramas por mol. Como apresentado no texto, apresenta massas e volumes iguais, lembrando a fórmula de concentração molar ou molaridade, é a massa do soluto pela massa molar vezes o volume. Matematicamente temos isso. Para cada frasco, como as massas e os volumes são iguais, o que é que vai diferenciar para eu encontrar a resposta correta? Que é o que apresenta maior concentração molar, aquele que apresentar a menor massa molar. Quem tem a menor massa molar terá a maior molaridade. Como quem apresenta a menor massa molar dos solutos citados é o ácido clorídrico, massa molar 36,5 gramas por mol, o gabarito da questão fica a letra C. Beleza? Galera, quarta questão de química, questão número 39. Acompanha comigo no texto. Na temperatura de 25 graus Celsius, 10 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio a 0,8% são diluídos com água a 20 centímetros cúbicos. O pH esperado para a solução diluída é o pH esperado. Primeira coisa, identificar o soluto hidróxido de sódio, NaOH, determinando sua massa molar logo, 40 gramas por mol. Lembrando, massa molar
é a soma das massas dos átomos que formam a molécula. Chegamos aqui, ó, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Se liga nisso, ok? Utilizando o princípio da diluição, a porcentagem inicial vezes o volume inicial é igual à porcentagem final obtida após a diluição vezes o volume final. Porcentagem inicial, 0,8%. Volume inicial, 10 centímetros cúbicos. Porcentagem final obtida pós-diluição, que chegou a 20 centímetros cúbicos. Calculando x, temos que x igual a 0,4%. 0,4% significa que temos 0,4 gramas em 100 ml. Em 1000 ml, em 1 litro, 4 gramas. Concentração comum, 4 gramas por litro. Para o cálculo do pH, precisamos da concentração molar. Fórmula que relaciona as unidades de concentração. Concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Concentração comum, 4. Massa molar do soluto, 40 gramas por mol. Molaridade deste soluto, então, resolvendo, dá 0,1 molar. Bem, para determinar o pH, como é uma base, como o soluto é uma base, temos que determinar primeiro a concentração dos íons OH- presentes nessa solução. Como? Através dessa fórmula, concentração de OH- é igual a molaridade vezes o número de hidroxilas vezes o grau de ionização. É o clássico, mexe peixinho, mexe peixinho. Molaridade obtida, 1 vezes 10 a menos 1. Acabamos de calcular. Número de hidroxilas presentes no NaOH, 1. Como é uma base muito forte, base de metal alcalino, considera-se que o grau de ionização também será 1. Logo, a concentração de OH- ela fica idêntica à concentração molar, 1 vezes 10 a menos 1. Ao determinar o pOH, aplicando a fórmula de pOH, é o menos log da concentração dos íons OH-. Substituindo, temos que o pOH será o menos log de 10 a menos 1. Vamos ao macetinho? Vamos escorregar? Pega esse menos 1, escorrega para frente, escorrega. Menos com menos dá mais. Log de 10 na base 10 dá 1. Então, pOH é igual a 1. pH mais pOH é igual a 14. Como o pOH deu 1, o pH então fica 14 menos 1. pH é igual a 13. Gabarito, letra A. Questão número 40, galera. Circuito elétrico. Você sabe que dia 8 de junho é muito provável que uma questão de circuito esteja presente lá. Pelo menos é isso que a UERJ vem mostrando ao longo dos seus vestibulares. Questão 40 fala assim: deseja-se montar um circuito composto de uma bateria V para automóvel de 12 volts, 2 lâmpadas incandescentes iguais de lanterna L1 e L2, inicialmente testadas e perfeitas, cuja tensão máxima, eu vou repetir, cuja tensão máxima, eu vou repetir de novo, cuja tensão máxima de funcionamento é 1,5 volts. 1,5 volts. Um resistor R de proteção às 2 lâmpadas. Durante a montagem, um dos fios rompe-se e o circuito resultante fica da seguinte forma, como está aí na figura do texto. A afirmação que descreve melhor o estado final das lâmpadas é... Olha aí, tranquilidade. Observe bem o circuito. A bateria V ela é de 12 volts. As lâmpadas são de 1,5 volts cada. Observe bem. Observe bem. O que aconteceu com a lâmpada L2? Simples. Olha para o circuito de L2. L2, ela está desligada, ela não está ligada a nenhuma diferença de potencial. Olha aqui o circuito aberto. Então é notório que essa lâmpada L2, ela vai estar apagada. O circuito da lâmpada L2, o ramo dela está desligado. Beleza.
Agora vamos ver a lâmpada L1. A lâmpada L1 ela está ligada e você observe bem que temos um problema seríssimo aqui. A lâmpada L1, que é de 1,5, ela está diretamente ligada a uma bateria de 12. Ora, meu. 1,5 ligado em 12. O que vai acontecer com essa lâmpada L1, jovem? Ela vai queimar. Então, qual vai ser o estado final das lâmpadas? L1 sim, vai estar queimada, mas L2 vai estar apenas o quê? Apagada. Que é o que ele traz exatamente aí, ó. L1 está queimada e L2 está apagada. Que é o que ele traz na letrinha D de dado. Pessoal, quinta questão de química do simulado ERG, questão 41. Vamos acompanhar o texto? Se liga aí. A substância representada por é denominada prop-2-eno-1-tiol, sendo a principal responsável pelo forte aroma do alho. Sobre o composto apresentado, pode-se afirmar que... Olha o composto apresentado. Prop, 3 carbonos, 2-en-1-tiol. Fórmula molecular deduzida desta fórmula em bastão. C3H6S. Determinando a massa molar, mais uma vez, já falamos isso várias vezes hoje. Massa molar, a soma das massas de cada átomo que você encontra na tabela periódica. Temos que a massa molar será de 74 gramas por mol. A massa molar não é a massa da molécula toda? Isso equivale a quantos por cento dessa molécula? 100%. Logo, temos que 74 gramas equivale a 100% ao todo. Qual é a massa só de carbono? 36 gramas. Logo, o percentual de carbono nesta massa molar será de 48,65%. Gabarito letra D. Questão 42. Questão de calorimetria. Mais uma questão conceitual. E, aliás, muito cuidado. Joca vai ler a questão para você. Uma bolinha de aço a 120 graus Celsius é colocada sobre um pequeno cubo de gelo a 0 graus Celsius. Em escala linear, o gráfico que melhor representa a variação no tempo das temperaturas da bolinha de aço e do cubo de gelo até alcançarem um estado de equilíbrio é... Galera, vamos lá. Bolinha de aço a 120, gelo a 0. Então a gente já sabe que a bolinha de aço vai ceder calor e que o gelo vai receber calor. E aí, muito cuidado, porque a letra A, ela vai direto ao encontro do que você está imaginando. Pô, Joca, peraí. Se a bolinha de aço perde e o gelo ganha, a temperatura da bolinha de aço diminui e do gelo aumenta. O que está na letra A, o que é uma armadilha. Por quê? Você não pode esquecer que o gelo está a 0 e que sob pressão normal, esse gelo vai derreter primeiro. Então, querido, durante um tempo, a bolinha vai perdendo calor, a sua temperatura vai diminuindo, mas a temperatura do gelo vai se mantendo constante, porque esse calor que a bolinha está cedendo ao gelo está sendo usado pelo gelo para mudar de fase. E durante a mudança de fase, mantida a pressão constante, a temperatura se mantém constante. Depois que o gelo derrete todo e que ele vira água, aí sim a água começa a aquecer até chegar ao equilíbrio térmico com a bolinha de aço. Então, cuidado, porque primeiro o gelo derrete. Enquanto ele derrete, a temperatura se mantém constante. É o que traz pra gente a letra D de dado. Uma questão tranquila, mas com cuidadozinho para não confundir com a letra A, que ele coloca os dois, a bolinha de aço perdendo temperatura e o gelo aumentando. Ele não vai aumentar direto, ele primeiro vai derreter e a temperatura se mantém constante. Questão 43. Considere os itens a seguir que apresentam eventos relacionados com o processo de eutrofização das águas doces. Então, gente, olha só para você poder lembrar, né, porque ele vai pedir lá nas opções, né? A alternativa correta
em relação aos eventos na sequência temporal, a gente tem que lembrar primeiro o que é uma eutrofização. A ideia da eutrofização é uma nutrição bem desenvolvida. Mas quem é que geralmente, o que vai aparecer no final das contas sendo o grande favorecido da nutrição? Quem vai sempre ser favorecido serão os decompositores anaeróbicos. Então nós temos sempre que lembrar que na eutrofização, no final da história, os decompositores anaeróbicos é que vão se dar bem. Então repare, qual vai ser o evento inicial? Grande crescimento do fitoplâncton, suprimento excessivo de nutrientes na água, turvação da água que reduz a penetração de luz, elevação das taxas de decomposição bacteriana, acúmulo de matéria orgânica devido à mortandade de peixes ou diminuição da concentração de oxigênio na coluna de água. Então, olha só, tudo vai começar quando a carga nutricional lançada nessa água aumentar. E repare que nós estamos trabalhando com um processo de eutrofização em que foi citado o fitoplâncton. O fitoplâncton é um ser constituinte do plâncton que é autotrófico, e apresenta uma elevada taxa de fotossíntese. Então, repare o que vai acontecer. A primeira coisa que vai aparecer vai ser o suprimento, tem que aparecer um suprimento excessivo de nutrientes na água, ok? Se aparecer um suprimento de nutrientes excessivo, isso vai favorecer o crescimento populacional. Então, esse fitoplâncton, se ele absorver uma grande quantidade de fertilizantes, a taxa fotossintética dele vai aumentar. Se a quantidade de fotossíntese, matéria orgânica produzida, aumenta, qual é a tendência dessa população? Reproduzir. Por isso que ocorrerá um crescimento populacional. Daí, você vai observar o item número 2. Ok? Mas olha só, o que vai acontecer logo a seguir? Olha, quando a carga nutricional aumentou, temos que observar o crescimento da população estudada. E o crescimento da população estudada vai ser o número 1, que é o fitoplâncton. Mas como nós falamos ainda há pouco, o fitoplâncton é um ser fotossintetizante. Mas o que acontece se o crescimento populacional está ocorrendo? O número de indivíduos aumenta, o fitoplâncton vive na superfície, isso vai criar um ambiente da superfície, um ambiente turvo. Isso está representado no item número 3. Ok? Estará representado no item número 3, que diz lá, ó, a turvação da água que reduz a penetração da luz. Então vamos ver aqui agora. Repare, se temos nutrientes, favorece o metabolismo. Se favorece o metabolismo, esses indivíduos podem reproduzir. Haverá um crescimento populacional. Como são indivíduos do fitoplâncton, a superfície lotada desses indivíduos vai tornar a água turva. Obviamente, a penetração de luz vai o quê? Diminuir, consequentemente, a taxa de fotossíntese também. Ok? Desta forma, nós vamos observar, algum efeito ocorrendo, porque se a taxa de oxigênio já está diminuindo, alguns seres já estão morrendo. E se alguns seres já estão morrendo, existe uma ação que, lógico que imediata, quase que imediata, dos decompositores, ok? Então, gente, esse aqui será representado pelo número 4, onde eu observo a elevação das taxas de decomposição bacteriana. Porque se a população está crescendo, mas a taxa de fotossíntese está diminuindo, já existe morte de alguns indivíduos fitoplânctônicos. Logo, a ação decompositora vai existir imediatamente, ok? Se a decomposição dos fitoplânctons está acontecendo e a entrada de luz é menor, o que nós temos? Uma taxa de oxigênio diminuída, porque temos menos seres fotossintetizantes em ambientes com menos luz e temos menos indivíduos porque está ocorrendo decomposição. Logo, a diminuição da taxa de oxigênio será o item número 6, onde ele diz diminuição da concentração de oxigênio na coluna de água. Olha, se existe uma diminuição de oxigênio na coluna de água, não só agora os indivíduos do fitoplâncton estarão morrendo, mas outros indivíduos também morrerão. E essa morte, o que ela traz? Uma grande carga de matéria orgânica que vai favorecer as bactérias decompositoras. Olha, repare como o ambiente ficou. O ambiente ficou rico em matéria orgânica para os decompositores que conseguem viver
em meio pobre em oxigênio. Então, sobram os decompositores anaeróbicos. Isso aí está valendo o item número 5, olha. Acúmulo de matéria orgânica devido à mortandade de peixes. Por que os peixes vão morrer? Porque a carga de oxigênio está diminuindo e porque a base da cadeia alimentar, que é o fitoplâncton, também está diminuindo, ok? Opção correta, então, letra D de dado, ok? Questão 44, galera. Relacione a afirmação com o gráfico. O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando o nível de glicose no sangue, pois atua estimulando a transformação de glicogênio em glicose no fígado. Os dados para a construção deste gráfico foram registrados a partir do instante zero, quando a pessoa ingeriu 50 ml de solução glicosada. Podemos afirmar que no momento, então olha só, vale a pena lembrar esse detalhezinho aqui, né? Quando você fala de glicose, você está falando de uma taxa de glicose no sangue. Essa taxa de glicose no sangue pode variar na hiperglicemia e hipoglicemia, né? Uma maior taxa e uma menor taxa, ok? Mas quem é que vai regular a quantidade excessiva de glicose no sangue? Vai ser uma glândula chamada de pâncreas, através do efeito das células beta, que vai produzir insulina quando em hiperglicemia. Vai liberar essa insulina e a glicose excessiva vai passar para o interior das células. Quando você diminui a taxa de glicose, você tem uma hipoglicemia, é sinal que a ingesta de glicose está baixa. Então o fígado, né, vai receber o glucagon, que foi produzido e liberado pelas células alfa do pâncreas, né? E o que esse cara tal de fígado vai ter que fazer? Vai ter que transformar o glicogênio que está dentro das suas células em glicose e lançar essa glicose para o sangue, ok? Logo, a insulina tira a glicose do sangue para as células. Então, ele tem efeito hipoglicemiante, porque se tira a glicose, a taxa de glicose vai diminuir. Então, efeito hipoglicemiante, atua em hiperglicemia. E o glucagon, ele atua na hipoglicemia, elevando a taxa de glicose do sangue, ok? Então, ele tem efeito hiperglicemiante, aumenta a taxa de glicose no sangue, ok? Então, vamos lá. Gente, se o indivíduo ingeriu, né, 50 ml de uma solução glicosada, o que aconteceu nesse momento? Nesse momento, você vai perceber que há um excesso de glicose no sangue. Se há um excesso de glicose no sangue, o que vai acontecer? Aumentará a taxa de insulina e a taxa de glucagon. Nesse momento, eu não preciso, né? O glucagon estaria zerado, né? Então vamos lá. Podemos afirmar que no momento B, a taxa de glucagon é baixa nas pessoas normais? Vamos lá. Em B, a taxa de insulina é o que está sendo medido no gráfico. Com a ingesta de 50 ml, a taxa de insulina aumentou, óbvio. Por quê? Aumentamos a concentração de glicose no sangue. Então eu tenho que ter muita insulina para poder estimular a entrada dessa glicose nas células. Mas se essa insulina está alta, o que vai acontecer com o glucagon? Estará realmente baixo em pessoas normais, ok? Então a opção correta vai ser a letra A.